Nesta resenha da bola, sexta-feira, iremos destacar com os nossos analistas Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robson Lessa em Penedo, Alagoas, o Campeonato Brasileiro, como também a Copa Libertadores da América, com as duas equipes brasileiras em ação. O Flamengo fazendo o dever de casa, um jogo complicado, com a equipe que se defendeu muito bem, também teve alguns contra-ataques, mas o Flamengo teve um domínio da partida e fez pelo menos um gol, que apesar de não ser uma grande vantagem, deixa o clube carioca em vantagem para o jogo da volta na Argentina. E o Palmeiras, uma atuação desastrosa, um show de horrores, 3 gols no primeiro tempo e a derrota de 3-0 para a LDU. Palmeiras tem uma situação bem complicada para o jogo da volta. Mas vamos falar, é claro, do Campeonato Brasileiro, né, um dos assuntos que terá mais uma rodada no final de semana e a briga permanece pelo título, Flamengo e Palmeiras de forma mais direta, e as equipes que estão brigando para fugir ali da zona do rebaixamento. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola, programa esse que tem o oferecimento da Góes Esportes. A Góes Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade impecável, né, e um valor incomparável. Você vai no link na descrição deste vídeo e acessa todo o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o mundo. Mas eu vou iniciar esta nossa resenha da bola indo até o Rio de Janeiro. O primeiro assunto, Flamengo, Campeonato Brasileiro no final de semana, mas o Flamengo perdendo o Pedro num grande desfalque. Ainda não temos a ideia certa, mas algumas semanas, no momento que o Pedro vinha muito bem, sendo um dos jogadores principais da equipe, e teve essa lesão que ocorreu no jogo contra o Palmeiras, no antebraço, e agora será um desfalque seríssimo para o Flamengo. Antônio Manuel Góes, o Flamengo fez o dever de casa, venceu o Racing, mas tem a perda do Pedro, né, para o restante do Campeonato Brasileiro. E domingo já tem, domingo não, sábado, já tem jogo com Fortaleza, dando sequência ao campeonato. Um abraço. Olá, gente ligada na resenha da bola. Se o Flamengo saiu vitorioso última quarta no Maracanã por 1-0, em jogo de extrema paciência, diante de um Racing decidido a desmontar a expectativa da galera rubro-negra, em torno de um maior placar para lhe garantir tranquilidade na volta em Buenos Aires. Mas o resultado tido como pertinente face ao nível de concreta dificuldade imposta pelo fechadíssimo visitante. O mesmo não ocorreu com o Palmeiras na altitude de Quito, simplesmente encurralado pelos comandados do brasileiro Thiago Nunes, cujos 3-0 ficaram afinal de bom tamanho para o Verdão de Abel Ferreira. Como ocorre com a maioria de seus adversários, o Flamengo enfrentou um especialista em velozes transições de contra-ataques, que, entretanto, somente numa única e concreta oportunidade
exigiram a desenvoltura do goleiro Rossi na preservação de sua meta. O ferrolho argentino foi um teste em elevadíssimo grau de resiliência para o Flamengo, a garantir com lupa os mínimos espaços que lhe possibilitassem superar a arguta vigilância do excelente guarda-metas Facundo Cambeses, por sinal convocado para a sua seleção nacional na última data FIFA, a impedir repetidamente o grito de gol dos 67 mil rubro-negros entre os quase 72 mil presentes no Maraca. Por sinal, decorreu de excelente cabeceio do criticado Samuel Lino, o primeiro brado retumbante da arquibancada e país afora, frustrado pelos centímetros que flagraram na milimétrica aferição do VAR seu inquestionável impedimento. Todavia, quem liderou as ações ofensivas do Flamengo no curso do confronto foi o colombiano Carrascal, premiado pela Conmebol como herói do jogo, de cujos pés saíram os lances mais insinuantes que afinal o premiaram com um gol único na noite de semifinal da Libertadores. Em seus domínios, próxima quarta-feira, 29, o Racing terá necessariamente que reformular sua estratégia para, pelo menos, garantir uma decisão por tiros diretos na marca do pênalti e ir à finalíssima do principal torneio continental, que não disputava fazia 11 anos. Com Léo Ortiz pronto para retornar à zaga, embora Danilo tenha dado conta do recado desde domingo último contra o Palmeiras no Brasileirão, o Flamengo fica sem um concurso de Pedro em seu melhor momento na temporada, com fratura no antebraço, que além de liminarmente afastado do jogo de volta em Avejaneda, deve ficar longe da equipe pelo espaço de 4 a 6 semanas. Quanto ao Palmeiras, presa fácil para a LDU em jogo para seu torcedor esquecer, vencer minimamente por 3 gols e não ser vazado pelo aplicado time equatoriano no Allianz Parque próxima quinta 30, será uma tarefa para testar sua capacidade de emergir das cinzas após o desastre de Quito, empurrado agora pelo calor de sua torcida. A equipe de Abel Ferreira terá nesse próximo fim de semana a tarefa de brigar pela liderança do Brasileirão, mesmo os 61 pontos, porém uma vitória a mais que o Flamengo, que nesse sábado terá pela frente no Castelão um desesperado Fortaleza a reunir forças para se livrar do rebaixamento, no momento, favas contadas. Em meio à concreta realidade do campo e bola para os 2 principais aspirantes ao Troféu Nacional dos Pontos Corridos e as voltas com a semifinal da Libertadores, eis que nesta sexta-feira 24 viralizou a notícia de possível compra do Maracanã pelo Flamengo. Através de projeto em curso na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que cuida de viabilizar mensagem do Poder Executivo, decidido a fazer dinheiro com parte do patrimônio público estadual, diante de deplorável penúria do erário fluminense. Abraços com um rombo financeiro sem precedentes, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, você fazendo aí uma geral no Flamengo, né? Desde a Libertadores até o Campeonato Brasileiro e também do Palmeiras, citando as 2 equipes nessa fase semifinal, o Flamengo conseguindo, de fato, se não foi o placar, né, que todos pensavam, gostariam, né, pelo menos mais um gol, mas foi um jogo muito difícil. O Flamengo teve, de fato, uma ótima atuação, conseguindo o placar mínimo e indo com essa vantagem para um jogo para lá de complicado na casa do Racing em Buenos Aires. E o Palmeiras, com essa atuação sofrível, totalmente apático, a gente via também que fisicamente os jogadores estavam cansados já na primeira etapa, jogando a 2.850 metros de altitude, enfim, mas agora tem uma missão para lá de complicada, mas é claro que tem condições, né? E o Pedro, né, desfalque seríssimo para o Flamengo, e essa notícia de hoje, hein, Antônio Manuel Góes,
com o Flamengo essa possibilidade de comprar o Maracanã diante desse projeto em curso na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas o assunto agora, ainda Copa, ainda não, né? Agora eu vou abordar de forma mais concreta com o meu caro Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas, a Copa Libertadores da América, você também dando a sua opinião, como você enxergou o desempenho das equipes brasileiras nesses jogos, o jogo de ida, né, da fase semifinal da competição. Um abraço, Robinson. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Passando por aqui para conversarmos um pouco sobre os duelos de ida da Copa Conmebol Libertadores 2025, a fase de semifinais, foram disputados nesse meio de semana. Na última quarta-feira, no estádio do Maracanã, o Flamengo fez o dever de casa e venceu o Racing por 1-0. Um duelo onde a forte marcação da equipe argentina dificultou muito as ações criativas do rubro-negro carioca, que mesmo assim, graças a um gol assinalado já na reta final do confronto, saiu de campo vitoriosa e vai para o segundo compromisso em Buenos Aires, podendo empatar para voltar a ser finalista do torneio continental, decisão essa prevista para acontecer no mês de novembro na cidade de Lima, no Peru. Então, o Flamengo tem condições, inclusive, de fazer frente em Buenos Aires. Agora, o adversário é qualificado. E vale aqui repetir o que eu já falei em outra oportunidade. O Racing já foi carrasco do Botafogo, do Cruzeiro, do Corinthians. Então é uma equipe que merece respeito. O Flamengo deve botar as barbas de molho depois desse confronto, mais ainda, porque chegou no Maracanã lotado, a torcida, a massa rubro-negra incentivando, mas mesmo assim vendeu caro a derrota, digamos assim. Isso fazendo a previsão para o jogo da volta, eu tenho a dizer que, no nosso modo de entender, é um confronto que está aberto, apesar da superioridade técnica da equipe brasileira. Já no outro confronto, nós tivemos na cidade de Quito, mais precisamente no estádio Casablanca, o Palmeiras surpreendentemente levou um chocolate da equipe da Liga Desportiva Universitária lá do Equador. Realmente não viu a cor da bola a Sociedade Esportiva Palmeiras, que briga com esse mesmo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Estão os dois clubes empatados com 61 pontos, o Palmeiras apenas na frente pelo fato de ter uma vitória a mais, mas o Palmeiras não viu a cor da bola, foi engolido um primeiro tempo para esquecer. Fez 3-0 a equipe equatoriana e digo mais, se não fosse algumas defesas importantes do goleiro Carlos Miguel, esse placar seria mais elástico. Palmeiras tem condições de reverter? Difícil, muito difícil, vai ter que ser aquilo que os espanhóis chamam de uma remontada histórica. Porque terá para avançar ou vencer por 4 gols de vantagem, de diferença, ou vencer por 3 e derrotar o seu adversário na disputa de penalidade máxima. Então é a missão das mais complicadas para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que perdeu o seu primeiro jogo na Copa Conmebol Libertadores 2025, justamente na fase semifinal. Vamos esperar, para a semana nós estaremos aqui de volta comentando sobre esses dois confrontos aí dos representantes brasileiros no torneio continental. Mas vale também ressaltar, a LDU já foi carrasco esse ano de Botafogo, de São Paulo, empatou com o Flamengo, né? Então realmente é um adversário que merece todo o respeito. Um forte abraço e até a próxima, pessoal! Robinson, nessa situação diferente para Flamengo e Palmeiras nesse jogo da volta. Flamengo, né, como eu disse antes, Antônio Manuel Góes também comentou, e você agora, tem um jogo complicadíssimo, vai decidir fora de casa, mas tem essa vantagem mínima
E o Racing vai ter que propor o jogo, vai ter que sair para fazer pelo menos um gol para levar para os penais. E aí o Flamengo tem a possibilidade de no contra-ataque, como foi com o jogo com o Palmeiras, de conseguir deixar a vaga, afinal, mais perto, né? Mas um jogo de fato complicado, num ambiente totalmente favorável para o time da casa. A torcida argentina, a gente sabe, qualquer clube empurra do início ao fim e será um jogo complicado. Agora o Palmeiras, claro, tem todas as chances, mas é uma situação para lá de complicada, não é todo dia que você consegue dar a volta numa situação tão complicada como essa. Mas eu vou dar um pulo agora até Curitiba, no Paraná. Meu caro Fernando César chegando com as informações do Campeonato Brasileiro, mas também você opinando sobre essa Copa Libertadores da América, se aproximando da grande final. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. O meio de semana dos confrontos dos brasileiros, a dupla Flamengo na quarta, Palmeiras na quinta, e uma prova da dificuldade que é essa competição, principalmente quando vai se afunilando e chega nessa etapa semifinal. O Flamengo fez o dever de casa. Alguns podem até dizer a diferença de um gol apenas serve como alerta para a equipe do Flamengo, porque pegou um time muito bem armado, que é a equipe do Racing, e que, claro, jogando em casa, com o apoio maciço dessa torcida fanática por futebol, que é a torcida argentina, pelo menos na teoria, a gente sabe que o Flamengo vai para uma grande batalha para esse jogo de volta. E o Palmeiras se complicou, porque da maneira como atuou, longe da forma como o Abel conduz o time nas mais diversas competições, a forma como o Palmeiras jogou foi bem frustrante, e agora tem aí uma tarefa dificílima, que é reverter a grande vantagem que a LDU conseguiu justamente jogando em casa em Quito, mesmo com essa altitude de 2.700 metros, que não é tão significativa como, por exemplo, quando enfrenta equipes na Bolívia, como em La Paz, em Potosí, onde a altitude chega a ser acima de 4.000 metros. Mesmo assim, a equipe do Palmeiras poderia ter apresentado um comportamento melhor do que apresentou. Agora, a gente volta as atenções para a rodada do final de semana, onde, para a dupla Flamengo e Palmeiras, a competição da Libertadores ela acaba tendo influência. O Flamengo, claro, dando prioridade para o jogo de volta na Argentina, enfrentam Fortaleza, mesmo com o elenco farto, como tem a equipe do Flamengo, mas joga realmente com cuidados, dando, repito, prioridade para o jogo contra o Racing. E a situação do Palmeiras já é inversa, porque a possibilidade ficou mais distante para tentar chegar a uma final da Libertadores. Tem que dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, porque ele defende inclusive a liderança para esse compromisso de domingo, que vai fechar a rodada contra um Cruzeiro que ainda sonha com a possibilidade matemática de título. Vamos aguardar. São os jogos mais interessantes para mim. Pela 30ª rodada, Fortaleza e Flamengo no sábado, e o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro fechando o domingo, e ao mesmo tempo
fechando a rodada, Júnior. Perfeito, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Sem dúvida alguma, as atenções voltadas agora para o Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores semana que vem, é bom a gente colocar aqui que o Racing não vai jogar no final de semana, eleições na Argentina, não tem jogos, questão de segurança, e a LDU teve o seu jogo pelo Campeonato Equatoriano adiado justamente para a equipe se concentrar apenas nesta segunda partida fora de casa contra o Palmeiras. Ou seja, é uma vantagem, né, que as equipes adversárias, tanto de Flamengo como Palmeiras, terão para o segundo jogo, jogo decisivo em busca da grande final da Copa Libertadores, que nesse momento ainda há uma incerteza pela situação lá em Lima, no Peru, mas ainda temos muito tempo e com certeza teremos uma definição também com relação à confirmação ou não de Lima como local da grande final da Copa Libertadores da América. Esta edição da nossa Resenha da Bola teve o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade impecável e um valor incomparável. Você vai na descrição neste vídeo e acessa todo o vasto material da Agóis Esportes. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!